Então, pessoal, estamos de volta e agora vamos falar sobre o regime militar, período ditatorial. Período esse que aconteceu em 1964 a 1985. Nesse período, então, é denominado como ditadura militar brasileira. Foi o regime instaurado em 1º de abril de 1964, que durou até 5 de março de 1985, sob o comando de sucessivos governos militares. Então, criam-se agências de apoio à pesquisa e à pós-graduação nesse período. Amplia-se o ensino obrigatório de 4 anos a 8 anos. Porém, a partir de 1964, muitos educadores passaram a ser perseguidos em função de posicionamentos ideológicos. Dentre essa questão, os professores previam os estudantes se formarem autônomos e cidadãos críticos, ativos e participativos em suas sociedades. Logicamente, o regime militar não queria, alunos pensantes. Desta forma, persegue diversos professores. Dentre eles, podemos estar falando que foi Anísio Teixeira, Fernando Henrique Cardoso, Darcy Ribeiro, Elineide de Nazaré, Walter Oswaldo Cruz, Paulo Freire, dentre outros. Muitos professores nesse período foram torturados, perseguidos, muitos deles desapareceram. Então, em contrapartida, aliás, ao mesmo tempo em que a ditadura militar torturava vários professores, o regime controlava a formação dos estudantes com disciplinas de organização social e política. Dentre elas, podemos citar essa aqui, a disciplina de organização social e política brasileira, que era a OSPB, e a educação moral e cívica, nas quais estudantes eram doutrinados a compreender o regime como uma necessidade para o país. Assim, também houve grande expansão das universidades no Brasil. Para erradicar o analfabetismo, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização Mobral, aproveitando-se em sua didática no expurgado método Paulo Freire. O Mobral propunha erradicar o analfabetismo no Brasil, mas não teve êxito. Entre denúncias de corrupção, acabou sendo extinto. Também houve a questão da formação educacional de cunho profissionalizante, foi bastante intensificado nesse período, os cursos profissionalizantes, fim da disciplina de História, Geografia, Filosofia e Sociologia, criação dos estudos sociais, Educação Moral e Cívica e OSPB, que era a Organização Social e Política do Brasil. Também houve o fechamento das faculdades de História. Então, chegamos à abertura política e democracia de 1986 a 2006, esse período que a gente vai tratar agora. Mas vale a pena a gente estar falando o seguinte, que a abertura política foi um processo de liberação do regime militar. E esse processo ele já se dá aqui no governo de Geisel, que foi de 1974 a 1979, e de Figueiredo, de 1979 a 1985. E ainda também com a promulgação da nova Constituição de 1988. Então, trazendo a questão bem sintética aqui, em 1992, o senador Darcy Ribeiro apresenta um novo projeto de educação, que acaba por ser aprovado em dezembro de 1996, a LDB, que foi 9.394/96. Também houve outro fator
histórico aqui, que Collor de Mello, em 1990, lança o projeto de construção de Centros Integrados de Apoio à Criança, CEACs, em todo o Brasil, inspirados no modelo dos Centros Integrados de Educação Pública, CIEPs, do Rio de Janeiro, existentes desde 1982. Surge, então, o Fundef também, que é justamente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. PAIUB, que é o Programa de Avaliação Institucional. SAEB, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. PCN, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, para estar auxiliando, né, a prática pedagógica. Tem várias propostas eficientes para que o ensino se torne mais dinâmico em todas as áreas e em todos os níveis, né? E também o Exame Nacional de Cursos. Todo esse aparato surge, então, nesse período que se dá da abertura política e democracia. O atual sistema educacional brasileiro, né, com uma visão assim geral do atual sistema educacional brasileiro. Declínio acentuado da taxa de analfabetismo expresso, aumento do número de matrícula em todos os níveis de ensino e gradual crescimento da escolaridade média da população. O mesmo não pode ser dito em frente aos indicadores de qualidade e equidade. A taxa de analfabetismo declinou de 39,5% em 1960 para 20,1% em 1991. Então, a gente observa que a questão da taxa de analfabetismo ele vem caindo, né, expressivamente, mas ainda precisa avançar nesse sentido. E quando se coloca aqui que esse declínio, né, todo esse avanço, esse declínio acentuado na taxa de analfabetismo, diminuição, na verdade, do analfabetismo, expressivo aumento de número de vagas em todos os níveis de ensino e gradual crescimento da escolaridade média da população, isso tudo são avanços positivos. Porém, com relação à qualidade e equidade, é que ainda precisa avançar, né? Não se pode dizer que realmente está tão positiva assim a questão da qualidade. Melhorou, claro, mas precisa avançar mais nesse quesito. A taxa de analfabetismo, como nós já vimos aqui, né, declinou bastante. O perfil do analfabetismo no país mantém um forte viés regional, porque é de acordo, né, com determinada região que o índice é maior ou menor no que se refere ao perfil do analfabetismo. O problema atual do ensino fundamental não se situa tanto em termos de acesso, mas, sobretudo, dos fatores extras e intraescolares que dificultam a permanência na escola. Sobretudo quando diz respeito à questão da permanência na escola de alunos que fazem parte da educação de jovens e adultos. Taxa de abandono extremamente elevada, chegando a 30% em algumas regiões. Aqui, repito, sobretudo na questão da educação de jovens e adultos, que a evasão escolar é muito mais intensa. A atual abertura do sistema educacional regular compreende a educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a educação superior. De acordo com a legislação vigente, compete aos municípios atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, e aos estados e Distrito Federal no ensino fundamental e médio. O governo federal, por sua vez, exerce em matéria educacional função redistributiva e supletiva, cabendo-lhe prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Além disso, cabe ao governo federal organizar o sistema de educação superior. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida em creches para crianças de até 3 anos
de idade e em pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos. E atualmente, recentemente, depois, né, aí de 2006, recentemente nós temos o quê? Nos dias atuais, a questão de que não é mais, as pré-escolas não se voltam mais para crianças de 4 a 6 anos, mas sim para crianças de 4 a 5 anos. E no ensino fundamental, com duração mínima de 9 anos, é obrigatório e gratuito na escola pública, cabendo ao poder público garantir sua oferta para todos, inclusive aos que a ele não tiveram acesso na idade própria. Um detalhe que o aluno ele deve iniciar o ensino fundamental a partir dos 6 anos de idade. Antes era com 7, agora 6 anos de idade. Pré-escola era até 6 anos, agora é de 4 a 5 anos e ensino fundamental de 6 a partir dos 6 anos. Então, o ensino médio, etapa final da educação básica, tem duração mínima de 3 anos e atende à formação geral do educando, podendo incluir programas de preparação geral para o trabalho e facultativamente a habilitação profissional. Além do ensino regular, integram a educação formal, a educação especial para os portadores de necessidades especiais, a educação de jovens e adultos destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade apropriada, a educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, com o objetivo de conduzir ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. O ensino de nível técnico é ministrado de forma independente no ensino médio regular. Este, entretanto, é requisito para a obtenção do diploma de técnico. A educação superior abrange os cursos de graduação nas diferentes áreas profissionais abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processos seletivos. Também faz parte desse nível de ensino a pós-graduação, que compreende programas de mestrado e doutorado e cursos de especialização. A partir da LDB de 1996, foram criados cursos sequenciais por campo do saber, de diferentes níveis de abrangência que são abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino superior. Aqui temos as referências. Outro ponto importante é que na educação atual, né, a carga horária é de 800 horas distribuída em 200 dias letivos. Então, pessoal, aqui encerramos o nosso conteúdo. Quero dizer para vocês que vocês podem estar ampliando os estudos de vocês com o que diz respeito à questão da história da educação brasileira, fazendo outras pesquisas, porque só o estudo de agora não é suficiente, então precisa se ampliar mais ainda, buscar mais conhecimento para melhor compreender e refletir sobre a questão histórica educacional do nosso país. Então, espero ter contribuído positivamente para o aprendizado de vocês.